Irmãos, a palavra de Deus, lá no livro de Lucas, no capítulo 15, tem um texto. Esse texto é um dos textos mais fascinantes da palavra de Deus. Ele fala de uma pesca maravilhosa e aqui também cita os primeiros discípulos e um deles é Pedro, né? Nessa passagem, existem alguns momentos que vale muito a pena destacar. O que aconteceu, o que Jesus fez, um milagre inexplicável. E outros momentos onde estão escritos aqui nesse texto, que eu vou trazer algumas coisas para nós nessa noite. No versículo 1, a palavra de Deus diz que aconteceu, Lucas 5, a partir do verso 1. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão, ela o apertava para ouvir a palavra de Deus. E Jesus já andava com a multidão. Então, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. E quando Jesus viu esses 2 barcos, quando você começa a refletir sobre o porquê, e principalmente quando a gente lê o texto, a gente entende que não foi por acaso. Ele viu os 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, eles tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Por quê? Porque em um dos barcos, que era o de Simão, Jesus viu que eles já estavam lavando as redes e Jesus com certeza já estava sabendo do porquê que naquela manhã os pescadores, eles já haviam desembarcado e lavando as redes. Entrando em um dos barcos, que era o barco de Simão, Jesus ele pediu que o afastasse um pouco da praia e assentando-se do barco, ele estava ensinando a multidão. Quando acabou de falar, Jesus, ele disse a Simão. Aqui Jesus acabou de pregar a palavra. Ele havia pego o barco de Pedro emprestado. Falei Pedro porque é Simão Pedro. Aí ele disse, leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Do início até aqui, no verso 4, nós percebemos que Jesus, embora houvesse uma multidão que estava com ele e que ele chegou ali na beira do lago e ele estava se preparando para trazer a palavra de Deus para aquela grande multidão. Você percebe que nesse momento Jesus, ele já teve uma percepção que algo havia acontecido com aqueles pescadores. Porque logo cedo, eles já estavam com o barco na beira do lago e já estavam lavando as redes. E Jesus, como nós sabemos, Deus, homem, com certeza ele percebeu que algo não estava indo muito bem. Mas uma das coisas que a gente percebe é que Jesus, embora ele estivesse em um momento muito ocupado, imagine uma multidão. Jesus, eram poucos os momentos onde ele conseguia ficar sozinho. Mas imagine uma multidão que o seguia. E naquele momento, Jesus, você percebe também no início do texto, que ele priorizou a multidão para que, antes dele assistenciar e fazer com que um milagre acontecesse na vida de Simão e dos outros pregadores, Jesus, ele primeiro pega o barco emprestado. E uma coisa que eu quero que você observe é que Simão, ele não se recusou em emprestar o barco. Quando Jesus pega esse barco, ele entra nesse barco e ali ele aproveita para falar a palavra de Deus para toda aquela multidão. Mas até então havia algo em Jesus que era saber que aquele barco, o dono daquele barco, aquela pessoa que tinha cedido aquele barco para Jesus, ele estava em uma manhã que não era das melhores. Nós conhecemos a história, nós sabemos que essa história é linda, é belíssima, algo extraordinário aconteceu. Mas eu acredito que naquele momento,
Simão, quando estava ouvindo Jesus pregar para toda a multidão e todos os pescadores que também estavam com ele, eu imagino que na cabeça dele, por um dado momento, o que se passava com mais frequência era: hoje eu não tenho peixe para levar para a feira. Hoje não deu certo a minha pesca. E hoje eu já teria que estar com todos os peixes prontos para a venda, mas até então estou aqui de barco vazio. Alguém chegou, pegou meu barco, está usando meu barco para pregar a palavra e eu estou aqui sem poder levar os meus peixes para a venda. Imagine que um pescador, ele depende, assim como todo vendedor, assim como todo comerciante, ele depende das suas vendas, é ou não é? A clientela, principalmente clientela que gosta de peixe, eles costumam comprar esses peixes logo cedo. Aqueles que gostam de fato de peixe, eles preferem comprar logo cedinho. É tanto que quem gosta de comprar frutas, verduras, eles preferem os horários mais cedo, que quanto mais cedo, melhor você vai adquirir as suas frutas, os seus peixes, enfim, e as demais coisas, principalmente na feira livre. E eu imagino que naquele momento, ele estava ali pensando, só que no momento em que Pedro, ele estava ali pensativo, Simão Pedro estava ali pensativo sobre como seria o seu dia, como seriam suas vendas, até porque eles passaram a noite inteira e eles não pegaram nenhum peixe. Foi uma noite onde não houve pesca. Mas de manhã, logo cedo, ele se encontra com um milagre. Amém? Ele se encontra com alguém que, quando pediu o barco emprestado, Jesus, ele já tinha tudo, com certeza, tudo em mente. Porque Jesus, irmãos, ele não pensa somente no mundo. Ele pensa individualmente em cada um de nós. Ele pensa individualmente naquilo que nós estamos dando muito certo e naquilo que está travado nas nossas vidas. Existem situações que têm dado certo, que as coisas estão acontecendo, que na vida de muitos as coisas têm funcionado, na vida de muitos as coisas têm acontecido, mas por uma razão ou outra, até mesmo na vida de muitos que as coisas têm dado muito certo, existem algumas coisas que podem estar travando e por muito tempo você se pergunta do porquê que até então aquilo que você deseja tanto, aquilo que você almeja, aquilo que você tem como projeto, aquilo que você tem colocado na presença do Senhor, você ainda não conseguiu ter em mãos. Você ainda não consegue usufruir disso. E através desse texto, observando como Jesus, ele teve um amor e um cuidado nesse momento, aqui seguindo o versículo 4, diz que quando ele acabou de falar, quando Jesus terminou o sermão, quando ele estava ali ensinando a multidão, ele conclui tudo, aí Jesus chama Simão e diz: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Aqui Jesus deu uma ordem a ele, dizendo, mesmo já sendo de manhã, mesmo eu acredito que como os pescadores têm o seu horário específico para pescar, Simão com certeza já estava desistindo, que naquele dia ele não faria as suas vendas, mas Jesus ele disse, olha, você agora vai pegar o seu barco. No momento em que Jesus fala para toda a multidão, Jesus se volta para Pedro e os pescadores que estavam com ele. E Jesus disse, leve agora o seu barco para o lugar mais fundo do lago. E então lance as redes de vocês para pescar. No verso 5, aí Simão disse em resposta, mestre, nós trabalhamos toda a noite. Mas entenda que antes de Jesus dar essa ordem, antes de Jesus dizer, levem o barco para o lugar mais fundo do lago, eles tinham ouvido a palavra, que é o que nós estamos fazendo. Amém? Jesus, ele nos ensina que em tudo nessa vida a palavra, ela nos prepara. Ela nos ensina, ela nos orienta,
ela nos instrui como devemos fazer. Então, todas as vezes que você não senta nesses assentos maravilhosos e confortáveis para ouvir intelectualmente, todas as vezes que você senta não para ouvir através da sua mente, mas para receber no seu espírito a boa, agradável e perfeita e poderosa palavra de Deus, não somente ouvir, não somente intelectualmente ter um entendimento, isso é maravilhoso. Nós precisamos entender a palavra também com o nosso intelecto. A nossa alma também precisa ser renovada. Amém? Mas se ficar somente no intelecto e na alma e não descer para o espírito, mais uma vez, as coisas que continuam travadas, as coisas que até então não estão acontecendo, coisas novas que você tem desejado, ainda não tem chegado, Deus está nos orientando nessa noite. Pare de ouvir a palavra com o seu intelecto apenas. Pare de ouvir a palavra com a sua mente apenas. Porque quando nós estamos aquém ou alheios, ou então ouvindo e avaliando se a irmã está errando no seu português, no seu por modo, por quê e por onde, né? O que ela está dizendo? Está mesmo na Bíblia o que ela está dizendo, não é? Avaliando o pregador. Enquanto que nós nos ocupamos em alguns aspectos, irmãos, enquanto nós nos ocupamos em olhar se o pregador realmente é bom na palavra, oh glória, às vezes nós estamos perdendo de receber a palavra e de sairmos por aquela porta posicionados a colocarmos em prática o que Deus nos falou nessa noite e nessa hora. Porque quando Jesus, ele viu aquela multidão, ele pensou o quê? Os que estavam com Pedro, e Pedro estará aqui sentado ouvindo. E na medida em que eles se sentaram para ouvir, logo em seguida, ele vai ver o que eu vou fazer com ele. Ele será surpreendido por algo que ele passou a noite inteira, ele lançou as redes, com certeza eles deviam estar cansados. Imagine uma noite na qual nada deu certo. Mas o Senhor disse, após ouvir a palavra, não somente com o intelecto, não somente com a alma. Irmãos, se somente ouvirmos a palavra, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é poderosa para fazer infinitamente mais além. E foi exatamente o que Jesus fez. E aí, quando nós nos deparamos com algumas situações onde elas estão travadas, a palavra de Deus está nos dizendo: Deus está sempre pronto a destravar coisas novas nas nossas vidas. Mas o nosso posicionamento, quando nós estamos diante da palavra, é: Senhor, eu não sairei daqui sem que eu não saia decidido a praticar, a exercer, a crer, a ser intenso naquilo que Deus disse para mim nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então comece a fazer uma reflexão sobre algumas situações que por algum tempo, pode ser dias, meses, ano ou anos, você se depara com situações na sua vida que continua do mesmo jeito. E isso faz com que, em algum dado momento da sua vida, você comece a olhar para onde não deveria. Você começa a olhar para a vida de outras pessoas e você começa a ver as coisas acontecendo, as coisas funcionando, as coisas dando certo. Você começa a ver testemunhos, pessoas falando de milagres, pessoas falando das coisas que Deus tem feito. E aí vem uma pergunta: e por que na minha vida as coisas não dão certo? Volto a repetir, reflita como você está sentadinho nesse lugar, que é um lugar onde é profetizado aquilo que Deus tem para a nossa vida. Aonde Deus diz aquilo que nós estamos precisando. E se nós ouvirmos com o nosso coração, irmãos, viveremos milagres. Quantas vezes Deus já falou aqui com pessoas e a gente escuta pessoas dizer: a partir daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. A partir daquele dia, a minha vida foi poderosamente transformada. Isso é possível? É possível.
Nesse texto, a palavra está dizendo que a vida desses pescadores, inclusive, e um dos que cita o nome, que foi Pedro, a sua vida foi extremamente transformada, poderosamente transformada. Amém? Se nós quisermos destravar o novo, nós precisamos, irmãos, tomarmos algumas atitudes específicas. Sabe que existem atitudes nas nossas vidas que nós precisamos ter para destravarmos algumas coisas. Para fazer com que algumas coisas aconteçam nas nossas vidas, nós precisamos estar dispostos. Amém? Você está disposto a isso? Não queira, não se acomode com situações nas quais você já convive com ela há muito tempo e isso incomoda você. Isso não traz a felicidade para a sua vida e isso te deixa incompleto. Não esteja satisfeito com isso. Amém, irmãos? Todas as vezes que você estiver diante da palavra, creia, você sairá com um milagre, você sairá com uma porta aberta na sua vida. Irmãos, quando nós chegarmos nesse lugar, se nós não chegarmos com os nossos corações abertos, sabendo que aqui é um lugar de milagre, é um lugar profético, é um lugar onde nós somos muito abençoados, pode acontecer que alguns não estejam vivendo o novo. E algumas coisas, infelizmente, estejam sendo travadas na sua vida. Mas Deus está falando com você nessa noite. Amém? E comigo também. Oh, glória! Talvez você tenha chegado aqui cansado. Talvez você já esteja cansado de ter feito algumas tentativas e ter fracassado. Isso pode acontecer. E mesmo conhecendo a palavra da fé, isso pode acontecer com algumas pessoas. Tentaram, já se esforçaram, já usaram a sua criatividade, já fizeram o que pôde fazer e as coisas não deram certo. Mas, se você já está cansado de tentar, preste atenção no que Deus tem para te dizer nessa noite. Amém? Se você tem cansado, se você tem tido a percepção de que existem algumas áreas da sua vida que o fracasso ainda repousa, Deus está falando com você nessa noite. Amém, irmãos? Haverá momentos que Jesus vai chegar, quando você já perdeu a sua esperança, as suas expectativas. Por quê? Você pode dizer, eu sou da fé. E quando nós oramos, quando nós colocamos as nossas orações diante do Senhor, uma coisa precisa acontecer. É que a palavra nos ensina que nós precisamos orar sem cessar. E uma outra coisa que a palavra nos ensina, irmãos, é que aqueles que são da oração, quem aqui gosta de orar? Aqueles que gostam da oração, eles precisam ser persistentes. Você tem sido persistente? Você tem sido constante nas suas orações? Pronto. Pois é, a palavra persistente, ela significa perseverança, ela significa persistir e não desistir. Então, se você começou orando, você tem algo na sua vida onde você olha e vê como algo que não está acontecendo como deveria. Você colocou diante do Senhor, você fez a oração bem feita, você pediu em nome de Jesus, começou a regar a sua oração com ações de graças, mas você começou a desviar o seu olhar. Então, no momento em que você está com a sua oração pronta, aí começa a olhar para as dificuldades e vem os pensamentos, que são pensamentos que não condizem com aqueles que estão entre a multidão, no meio da multidão, que é a multidão, ouvindo a voz de Jesus. E esses pensamentos, eles começam mais ou menos assim: medo de não dar certo. Quando você pensa no medo e você pensa em não dar certo, aquilo já começa a não dar certo. E isso começa a fazer com que você se entristeça e perca a sua fé sobre aquilo que você tem como uma expectativa, como um sonho que você deseja e sabe que Deus é capaz de lhe dar. Você pode dizer, Deus é aquele
que continua me abençoando constantemente, irmãos. Amém? Uma outra coisa que às vezes as suas orações, elas estão afogueadas. Você tem orado e você tem observado algumas coisas e você tem dito: como que eu tenho orado tanto e eu não tenho visto resultados? Irmãos, oração não funciona sem a palavra. Elas precisam estar juntas. Oração e palavra precisam andar juntas. Às vezes o fracasso ele paira também na vida daqueles que mesmo orando, eles estão com medo do que os outros vão dizer sobre aquilo que você quer, que é tão grande. Aquilo que você sonha, aquilo que você deseja. Que às vezes você se recusa a falar, porque você tem receio de falar e de não acontecer. E quando nós começamos a ter essas posturas, nós começamos a atrapalhar as nossas orações. As nossas orações, elas começam a ficar em um pacote, tudo junto e misturado. Porque nós começamos a crer, mas ao mesmo tempo nós temos medo. Sabe que uma das pessoas aqui da igreja, eu acredito que vocês já conhecem, que eu acho a vida dele extraordinária, que é Heraldo. Uma vez ele me disse uma coisa: irmã, faça. Se não fica, em relação a algumas coisas de internet, que ele entende bem, né? Ele disse: faça. Do jeito que ficar, é como se ele disse mais ou menos assim: não quero o perfeito, faça. Às vezes as pessoas estão tendo os seus sonhos, o grande que Deus tem para as suas vidas, mas antes elas querem ver as coisas acontecendo de forma perfeita. Mas antes da pesca, irmãos, antes da rede ficar tão cheia, quando Jesus disse: vai para o fundo, Jesus trouxe a palavra na margem e depois foi que Jesus disse: vamos para o fundo e vamos lançar a rede. Então, quando nós estamos na margem, nós precisamos estudar, precisamos ser estrategistas em Deus. E precisamos ter coragem para não desistirmos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. O que você tem dito quando você tem aquele dia onde não entrou muito dinheiro? Continua a fé? Continua a persistir sem desistir? Continua constante rendendo graças e sabendo que Deus é o seu provedor? Ou você tem olhado para as circunstâncias e tem dito: esse foi o pior dia? Não, não foi. Deus continua sendo o mesmo. E nós não nascemos para fracassar, irmãos. Nós nascemos para dar certo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: eu nasci para dar certo e você também. Dar certo, ser resposta, ser abençoador, porque a vida de Pedro, a vida dos pescadores, a vida daquela multidão nunca mais foi a mesma. Mas cuide daquilo que é novo e que está às portas. Não deixe que se atrase. Ministerialmente, Deus tem tido planos, propósitos. Deus sabe que tem pessoas aqui que foram chamadas para estarem diante dele, servindo, avançar, serem espalhados pela terra. Mas o que Deus está dizendo: enquanto estiver na margem, sente-se, ouça a palavra e seja cuidadoso em não proferir palavras de medo. Seja seletivo nos cuidados em relação ao que Deus tem para você. Seja cuidadoso, se proteja. Porque muitas vezes nós estamos sempre olhando para o que os outros estão fazendo. Irmãos, nós individualmente vamos viver milagres de forma individual. Porque os milagres, eles são ditos por mim e por você. Os seus milagres não serei eu que vou contar. E os meus milagres não será você. É individualmente. Às vezes estamos preocupados e perdendo nosso tempo também
com o que os outros estão dizendo. Irmãos, tem gente que vive em função disso, vive preocupado. O que será que estão dizendo de mim? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Jesus, quando fala, ele fala individualmente. Quando ele está falando agora para você, você está entendendo diferente de quem está do seu lado, porque isso é individual e é o Espírito Santo te trazendo instruções da sua palavra para a sua vida. Não, irmãos, no lugar em que todos os outros estão, não é o nosso lugar. Nós temos o nosso lugar individualmente. Fomos chamados para desenvolver aquilo que Deus tem para a nossa vida, para vivermos os nossos milagres, para viver o nosso chamado, para ter a nossa vida inteira, completa, de alegria, sem estarmos olhando o que está acontecendo na vida do outro, irmãos. O tempo para cada um de nós é diferente. Mas muitos têm tido como atraso. E por isso, por terem como atraso, você já começa a atrasar aquilo que Deus tem para a sua vida e atrapalhar o momento certo dos milagres acontecerem. Porque a sua expectativa muitas vezes está sendo direcionado para os outros. Mas individualmente, cada um de nós, Deus tem um plano perfeito e poderoso. Amém? Nunca deixe de fazer algo que Deus te mandou fazer, porque não tem uma multidão fazendo. E você vai se ver em um momento que só você está fazendo. Vai e faça. Vá e faça. Não espere a multidão. Irmãos, individualmente, nós fomos chamados para fazer algo específico. Você sabia que eu não sei fazer bolo, mas 82 mulheres que existem nesse lugar, muito provavelmente a maioria sabe. Eu não sou diferente de você e nem deixo de ser mulher como vocês, porque eu não sei fazer um bolo. Eu vou aprender. Não é verdade? Alguns acham que destravar o novo, irmãos, que destravar o novo, de você ter uma realização, de você ter sucesso, de você conseguir o que você quer, de sua vida profissional ser bem sucedida, é estar onde todos estão, fazendo o que todos estão fazendo. Só que não é. Você pode até fazer o que uma outra pessoa faz, mas você terá estratégia diferente. Você vai fazer de um jeito diferente. Você vai ser caprichoso. Você vai usar a excelência. E você vai se olhar e dizer: eu sou bom no que eu faço, porque Deus me capacitou. Mas se você faz, mas você está sempre olhando como os outros estão fazendo, em que direção a multidão está indo, você se perde. E o fracasso vai te acompanhar. Mas nós fomos chamados em Cristo como mais que vencedores nele. Amém, irmãos? Você precisa estar onde as águas são mais profundas. Que foi lá onde aconteceu o milagre. Foi lá onde Jesus disse: leve o barco para o lugar mais fundo do lago. Então lance a rede de vocês para pescar. Então Simão disse: mestre, foi a noite toda. Aí ele disse: mas sobre a tua palavra. O que você está vendo hoje como travado, como fracasso, Deus tem algo novo na sua vida. Em nome de Jesus, ouça essa palavra com o Espírito. Não ouça essa palavra com o seu intelecto, com a sua inteligência. Não ouça essa palavra avaliando se está de acordo, se não está. Receba e saia por aquela porta dizendo: colocarei em prática, viverei intensamente o que a palavra me diz. Vou viver milagres nessa terra, irmãos. Sabe que tem acontecimentos na vida de algumas pessoas que infelizmente tem impedido dessas pessoas viverem o novo, viverem destravando, portas sendo abertas. Por quê? Porque elas estão olhando para situações passadas e essas situações passadas elas conseguem criar travas. Mas há uma liberdade em Cristo, há um novo para as nossas vidas. E Jesus diz: sai da margem e vai para o fundo. Quando Jesus disse isso,
Eles disseram: sobre a tua palavra eu vou lançar. Fazendo isso, eles apanharam uma grande quantidade de peixes durante o dia. Já não era mais o horário normal para os pescadores, mas ali estavam aqueles homens com as suas redes assim. As redes deles, elas começaram a se romper de tanto peixe. Então eles fizeram um sinal para os companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. Eita glória, irmãos! Esse é o novo de Deus para as nossas vidas. Amém! É termos as nossas redes cheias. É crer incondicionalmente. Eu creio. Sabe, irmãos, tem gente que dorme crendo, acorda incrédulo, cru. E isso daí é oração feita e desfeita, oração feita e desfeita. Não tem quem aguente, minha gente. Nem Deus presta atenção numa situação dessa. Um dia você crê a todo custo, no outro dia você desiste. Não, é crer incondicionalmente. Só dá certo quem crê sem cessar, irmãos. Tem coisas que vai se levantar dentro da nossa casa? Tem coisas que vai se levantar na nossa vida? Tem. Mas aquele que crê, ele não baixa a cabeça para aquilo que o diabo levanta. Você pode dizer: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. No lugar onde Jesus disse: vão e lance as redes. Que lugar é esse? É um lugar onde em alguns momentos não haverá aplauso. Não haverá apoio. Não estará quem você gostaria que estivesse. Não. Tire sua expectativa dos homens. Coloque no Senhor, que foi aquele que surpreendeu esses homens com um milagre. E as suas vidas nunca mais foi a mesma. Que foi aquele que disse: olha, não importa o horário, não se preocupe aonde, não se preocupe como, mas ao lançar as redes, elas virão cheias de peixe. Milagres, irmãos, Deus tem para nós. Se tem algo que não tem dado certo na sua vida, hoje Deus está dizendo: eu quero destravar. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Não desista daquilo que Deus te chamou para fazer. Esses homens, a Bíblia diz aqui, que no verso 6, fazendo isso, eles apanharam uma grande quantidade de peixes. E a rede deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundar. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo. Não tenha medo. De agora em diante, vocês serão pescadores de homens. Ali mudou. Ali um milagre aconteceu. Ali eles começaram a viver uma vida onde foi completamente entregue para Deus para o resto dos seus dias. Irmãos, Deus está disposto a destravar coisas novas na minha vida e na sua. Deus está disposto a fazer aquilo que você nunca imaginou como seria. Tem uma música que nós cantamos que diz: andarei em lugares que ninguém jamais andou, pisarei em terras que ninguém jamais pisou, por causa do favor de Deus. Que terra é essa? É uma terra que só você vai pisar. E que terra que só você vai pisar individualmente. Cada um pisará em lugares aonde o outro não vai pisar, porque será você. Entende uma coisa? O que Deus te chamou para fazer, você vai fazer.
pescador, irmãos, leigo, um pescador trabalhador, um pescador que acordou frustrado, sem sua pescaria, sem saber que naquele dia como seria. Jesus chega e diz: acabou a miséria, acabou a pobreza, acabou o que você vivenciava antes, agora você vai viver uma vida nova. Irmãos, esse chamado é para todos. Não está demorando, saia da margem. Não está demorando, saia da margem. Não está demorando, saia da margem e vá para o fundo. Porque é um lugar onde não haverá aplausos, onde não haverá plateia. Mas Jesus Cristo estará conosco dizendo: eu estou aqui. Às vezes estamos na beira do lago, esperando plateia para nos impulsionar para ir para o fundo da água. Cuida! Começa você mesmo a abrir a sua boca e dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque você acha que tem dado certo na sua vida? Você ainda não conseguiu fazer a leitura? Entende uma coisa: Deus tem abençoado você, porque você deu o primeiro passo. Você tem vivido coisas que você nunca imaginou, porque você deu o primeiro passo, porque você saiu da margem e foi para o fundo e não teve medo. Quantas vezes Deus já disse: faça, e você diz: não tem condição, sou pobre, pequeno, nu, pecador, um verme. E aí fica nessa vida inteira. Mas você precisa se olhar como capaz. Eu escutei uma frase esses dias que ela não saiu do meu coração. Eu vou fazer só para saber no que vai dar. O que você tem em mente hoje? O que você tem no papel? O que você está planejando? O que você quer para a sua vida? Comece a chegar diante de Deus e desafiar você mesma naquilo que você não tem tido coragem de fazer. Irmãos, tem pessoas sentadas aqui que era para estar pregando a palavra de Deus, mas tem estado na margem dizendo: quem sou eu? Você pode. Deus vai levantar homens e mulheres nesse lugar que pregarão muito melhor do que eu. Mas Deus está dizendo: saia da margem e vá para o fundo, porque lá é lugar de milagre. E muitas vezes não está na margem, está no fundo. É um lugar secreto, irmãos. É um lugar no seu quarto, na sua casa, joelho dobrado, dizendo: só podia ter sido Deus. Não é no meio da multidão. Existem coisas que acontecem no secreto. É na oração, é na confiança no Senhor, irmãos. E Deus faz. Para de esperar a plateia, para de esperar aplauso, para de esperar a aprovação dos homens. Começa no lugar secreto. Começa no lugar onde não tem multidão. Para de procurar de onde vem. Dobre o joelho. Ou fique de pé mesmo. Mas saia da margem e vá para o fundo. Deus deseja fazer coisas novas na vida de muitas pessoas aqui. Mas elas vão para o fundo, volta para a margem. Vão para o fundo, volta para a margem. Porque quando chega no fundo, duvida que as suas redes podem ser tão cheias ao ponto de se romperem. Porque olha para a vida do outro e diz: quando na minha vida chegará? Não é assim que funciona. Individualmente, cada um de nós tem que ser decidido no que vai fazer. Vai fazer só para ver no que vai dar. Não ter medo. Quantas pessoas, irmãos, têm inteligência? Pessoas que têm estado nesse lugar. Deus tem te dito algo poderoso para você desenvolver nessa cidade. Mas você tem tido medo por se sentir incapaz. Saia da margem nessa noite. E deixe que o novo seja destravado na sua vida. Amém? Saia da margem.
A palavra diz, e essa é a confiança que temos para com Ele, que é se pedirmos alguma coisa segundo sua vontade, é segundo a vontade de Deus, Deus vai fazer, porque é a vontade dEle. Se pedirmos alguma coisa segundo sua vontade, Ele é bom, fiel, Ele nos abençoa e nos dá. A palavra de Deus para nós, seus filhos e as suas filhas nessa noite, é: saia da margem e vá para o fundo. Em lugar aonde muitas vezes você está esperando plateia, muitas das vezes, por experiência própria, não terá. Muitas das vezes, no lugar secreto, você vai ter a sensação de que você está esquecido. De que ninguém lembra de você. De que o que foi que aconteceu? Porque Deus te chamou para fazer algo grande e as coisas continuam do mesmo jeito. Porque algumas coisas estão travadas. Continue onde está, está sendo fiel. Está fazendo a coisa certa. Continue onde está. Persevere. Viva uma vida de obediência. Porque esse é o lugar de resposta. Persevera. Amém. E esteja disposto a destravar o algo novo que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus. Ouça com seu espírito o que o Espírito diz à igreja nessa noite. Amém, irmãos? Aleluia! Deus me levantou como pregadora do Evangelho para receber inspiração, para abençoar a sua vida e a minha, irmãos. Receba essa palavra e saia por aquela porta disposto. Ah, meu Deus, eu não me sinto capaz, mas Deus me disse nessa noite que eu posso. Quantas pessoas ainda estão em um dado lugar, sabe por quê? Porque não tem olhado para si acreditando como Deus acredita. Comece a olhar para você como o menino, o homem, a mulher dos olhos de Deus. Comece a olhar para você acreditando naquilo que Deus te capacitou para ser, para viver e para fazer. Irmãos, Deus acredita em nós. Amém? Por isso que você decidir fazer, não tenha medo. Alguns têm perdido a oportunidade, sabe por quê? Porque querem começar de cima. Quando se sobe uma escada, começa de cima ou você começa do primeiro degrau? Existem coisas nas nossas vidas, no que diz respeito a tudo, que vai começar pequeno. Por que às vezes perdemos o tempo olhando para a grama do outro, sendo que você precisa começar? E não é do jeito que o outro faz, e não é como o outro faz, e não é exatamente o que o outro faz, mas é do jeito que Deus te deu capacidade para fazer e ser o melhor. Comece a olhar para o que você faz. Quantos aqui têm talentos? Quantos aqui sabem fazer coisas que dá para ter uma renda? Quantos aqui sabem fazer coisas que dá para começar a crescer financeiramente, mas tem tido medo? Tem sentido vergonha e receio do que os outros vão dizer? Começa pequeno. Deus está disposto a destravar e fazer com que você viva os seus sonhos. Agora comece a destravar em você mesmo o que tem te limitado e te condicionado à mesmice durante muitos anos. Porque a vida de Pedro, a vida de muitos homens, a vida de muitas mulheres, em toda a história, nunca mais foi a mesma. Irmãos, o que Deus tem de bom não é só para algum, é para aquele que crê. Você crê? É para aquele que
crê. E é ousado. Quem não tem ousadia não vai para lugar nenhum, não. Não. Quem está sempre dizendo, mas como é que eu vou competir com alguém tão maior que eu, tão melhor que eu? É desse jeito que você vai viver até ir para o céu. É desse jeitinho. É você pegar o que você tem em mãos. Deus já falou isso aqui há uns dias atrás. E você começar do que você tem em mãos hoje. Pare de ficar olhando ao seu redor, muitas vezes chorando para o que você está vendo, se perguntando por que Deus não tem feito nada, sendo que Deus está dizendo, comece com o que tem, da onde você está. Olha, a palavra ficou dura agora, não foi? Mas às vezes é isso. Escuta essa palavra e recebe com o intelecto e com a alma e fica meio birrento, porque a irmã não sabe do que eu estou passando. Oh, meu Deus do céu. Oi, meus irmãos, Deus tem me ensinado. Minha filha, vai para frente. Porque para trás eu não quero nenhum dos meus filhos andando. Vai para cima. Sabe que existirão coisas que você vai fazer que alguns irão rir de você. Sim. Quem? Fulano? Sai para lugar nenhum, não. Sai, nunca deu certo na vida. E você dizendo, só o Senhor é Deus. Eu posso todas as coisas. Eu sou capaz. Eu tenho habilidade. Eu tenho conhecimento para isso. E você vai prosperar. Minha gente. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu sinto no meu espírito que tantas pessoas aqui já era para estar mais na frente. Irmãos, hoje tem jovens com 20 anos, milionários, trilionários, porque eles pegaram um celular e não tiveram medo de acreditar no que eles estavam aprendendo. Você diz, não, irmã, mas o que eu sei fazer é só doce. Encha os recipientes. Sai. Porque começa do pequeno. Para de olhar para a empresa que criou o açúcar que você vai usar para fazer o doce. Olhe para o doce que você sabe fazer e pode sair para vender. Não se começa de cima da escada, começa subindo o primeiro degrau. Oh, meu Deus, eu pelejo para falar baixo. Amém, minha filha de Deus, minhas filhas de Deus. Ó, irmão, eu tenho um dinheiro parado, não estou mandando você gastar seu dinheiro com nada que Deus me livre. Mas às vezes você já tem um projeto, você já tem tudo. Mas está travando porque você está com medo. Lembre-se, saia da margem do lago. E confia em Jesus Cristo. E vá para um lugar mais fundo. Aonde você vai encarar desafios, mas você não vai desistir. Amém? Você pode dizer que Deus é bom? Olhe, saia com essa palavra no seu espírito, saia daqui afogueado, dizendo, pronto, eu já vou começar, é amanhã. Aqui tem pessoas extremamente inteligentes, mas que têm se acovardado diante da sua inteligência. Tem subestimado o que Deus lhe deu, dizendo, quem eu? Não, agora a filha do prefeito. Não, é para você mesmo. Comece do pequeno. Comece com o que você tem em mãos. E vai para cima. Sem medo. Tá bom? Eita glória. Você pode dizer, Deus é bom. Oh, Deus maravilhoso. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.